E aí, pessoal, tudo certo? Hoje, então, como eu comentei com vocês, tá? A gente ia dividir essa parte de esforços internos em três partes, tá? Na primeira parte, a gente viu aquela introdução de como a gente calcula um esforço interno em determinado ponto. Por exemplo, o problema dava um ponto para a gente calcular. Então, a gente tinha uma viga que ela tinha 10 metros. Daí a pergunta sempre era, calcule o esforço cortante, o momento fletor, em x igual a 5 metros, por exemplo. Então, essa era a primeira parte. Na segunda parte, a gente introduziu o conceito de diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Claro, também tem o de normal, né? Só que como vocês puderam ver nos exercícios, quase nunca existe a normal, né? Nesses nossos exemplos. Então, ela existe, tá? Mas nos nossos exemplos, normalmente não aparecia. Então, enfim. E agora, tá? Nessa nossa terceira parte, o que a gente vai fazer? Na segunda, a gente montava uma função. Então, a gente descobriu o cortante e o fletor em função de x, em função do tamanho da nossa viga, tá? Daí, com isso, a gente conseguia montar, então, o nosso diagrama, que representava o gráfico da nossa função de cortante e de fletor. Agora, nessa terceira parte, a gente vai ver qual a relação matemática, tá? Entre uma carga, entre o cortante e entre o momento fletor, tá? Então, aqui, ó, já indo direto ao ponto, tá? Caso vocês não tenham percebido antes, porque talvez vocês já tenham percebido isso quando eu fui fazendo os exercícios, tá? Mas assim, ó, a variação no esforço cortante, ela nada mais nada menos do que a integral da nossa carga. Ela é a integral da nossa carga distribuída, ou ela é a integral da nossa carga pontual, enfim. Então, é isso. Matematicamente, o cortante ele vai ser a integral da nossa carga externa, certo? E o esforço e o momento fletor, ele vai ser a integral do nosso cortante. Então a gente tem a nossa carga externa, certo? Que normalmente é a carga distribuída, né? Ou enfim, uma carga pontual. Daí depois disso, se a gente integra, a gente encontra o cortante, e se a gente integra de novo, a gente encontra o fletor. Por isso que, se vocês lembrarem, tá? Quando eu fazia o momento fletor e eu queria descobrir lá, lembra que eu falava, qual que é o ponto máximo do fletor? Para quando eu fazia o gráfico da parábola do fletor, eu sabia onde seria o ponto máximo. Como eu sabia isso? Simplesmente olhando o gráfico do cortante e dizendo onde é que ele ia cortar em zero. Por que isso? Porque se o nosso momento fletor ele é integral do cortante, então significa que o cortante é a derivada do fletor, certo? Então, para a gente encontrar onde é o momento fletor máximo, a gente deriva o cortante igual a zero, certo? Deriva o fletor igual a zero, ou seja, o momento fletor máximo é onde o cortante é igual a zero, certo? Então, isso é uma coisa que a gente vê nessa relação matemática, a gente já consegue tirar de conclusão. Então aqui agora, tá? Eu só vou falar mais um pouquinho e depois eu vou voltar naqueles exemplos que a gente fez e vou mostrar isso para vocês. Vou relembrar, vou mostrar para vocês como realmente na prática isso é verdade, que o cortante é integral da carga e que o fletor é integral do cortante, tá? Então aqui agora a gente vai para o nosso tradicional passo a passo. Como é que a gente vai fazer? Como de sempre, tá? A gente vai calcular as ações de apoio. Disso a gente não tem como escapar. É claro que como a gente agora já tem mais prática para fazer esse cálculo, então a gente já pode meio que ver direto como é. A gente já pode ir olhando e já vendo direto, sem precisar fazer somatório de forças em Y, momento em determinado ponto. Então a gente já pode ir direto, a gente conseguir calcular direto, tá? Mas caso não, vamos fazer na mão, como a gente sempre fez, tranquilo, tá? Depois disso a gente faz o corte e estuda cada um separadamente. E daí o que a gente vai fazer? Analisar as cargas e prosseguir para as integrações, nunca esquecendo de encontrar as constantes. Então, ó, esse é um ponto extremamente importante, tá? Como a gente vai integrar, a gente vai ter constantes de integração. Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai encontrar essas constantes, tá? Que a gente precisa encontrar essas constantes, porque senão a nossa integral vai dar errada, tá? E daí agora, outro ponto interessante que a gente tem aqui, que eu coloquei a observação, ó. Cargas pontuais, elas têm o esforço cortante constante e o momento fletor linear. Cargas distribuídas do tipo retângulo possuem o esforço cortante linear e o momento fletor quadrático. Aqui eu botei E.F, né? Só que na verdade é esforço cortante, perdão, mas deu para entender. No caso aqui eu quis dizer que é esforço cortante linear, momento fletor quadrático. E daí, se a carga for do tipo triângulo, a gente vai ter um esforço cortante quadrático e um momento fletor cúbico. Então, tudo isso, se vocês olharem e prestarem atenção nos exemplos que eu fiz anteriormente, vocês vão perceber isso.
Então agora, tá, eu vou voltar lá no meu, onde eu faço os exercícios e vou mostrar isso para vocês, tá? Então tá, pessoal, agora aqui como eu falei, tá, eu vou mostrar para vocês aqui como que isso funciona na prática, só retomando os exemplos que a gente já fez antes, só para mostrar aqui, tá? Então, ó, se vocês analisarem, como eu falei, ó, se a gente tem uma carga distribuída retangular, o nosso cortante vai ser do tipo linear, uma equação de primeiro grau. Se a gente e o nosso fletor vai ser uma equação de segundo grau. Então aqui você já consegue perceber que realmente isso é verdade, tá? Então, ó, se a gente tem um retângulo como carga, tá, distribuída, a gente tem o nosso cortante linear e o nosso fletor quadrático. Isso sempre vai ser verdade, tá? E daqui, ó, outro ponto interessante agora naquela questão de integração, ó. Eu descobri aqui, tá? Eu fiz os cálculos, né? Como a gente fez, e a gente descobriu que o nosso cortante era isso aqui. Se vocês perceberem, se a gente integrar isso aqui, vai resultar nessa de baixo. Olha que interessante. Porque vai ficar como? Ó, 250x ao quadrado, né? Dividido por 2, que é igual a menos 125x ao quadrado, mais 250x. Então, integrando isso aqui, vai dar menos 125x ao quadrado, mais 250x, mais uma constante, que é esse menos 25 aqui. Quando a gente faz a fórmula, tá, a gente já consegue descobrir a nossa constante fazendo a fórmula. Só que eu vou explicar uma fórmula para vocês fazerem, descobrir a constante, sem precisar fazer as contas aqui de somatório de força, de momento. Tá? Então, depois, com os exercícios, eu vou mostrar isso para vocês. Então, aqui agora, vamos para outro exemplo. Ó, de novo, ó, a gente tem aqui o quê? Uma carga retangular, tá? Então o cortante vai ser linear. A gente tem aqui uma carga pontual, então o cortante vai ser constante. Então, se aqui o cortante é linear, então no fletor ele vai ser quadrático. Se aqui o nosso cortante ele é constante, então aqui ele vai ser, o fletor vai ser linear. Então tudo isso está ligado, tá? Por causa da integração que a gente fala. E de novo, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Ó. Aqui, ó, se a gente, ó, veja uma coisa, tá? Qual que é a nossa carga distribuída aqui? É 50 kN. Lembra que eu falei que o cortante é a integral da carga distribuída? Pois é. Se a gente integrar 40 kN, a gente vai ter 40x, né? Então tá aqui ele, ó, menos, né? Por que menos? Porque a carga distribuída é para baixo aqui, tá? Então ó, essa setinha representa que a carga é para baixo. Então por isso que fica, se a gente integrar menos 40, a gente vai encontrar menos 40x mais uma constante, que é, no caso, a nossa constante, seria 133,75, tá? E daí, como eu falei para vocês, eu vou explicar como a gente vai encontrar a constante, tá? Só que tudo isso eu vou deixar para explicar na prática, que é bem melhor de entender, certo? Então, aqui de novo, ó. Cortante V2 seria o quê? É constante. Então, a integral de uma constante de 20 kN é 20x. Daí, claro, mais uma constante, que no caso a nossa constante nesse caso aqui foi menos 330. Então, é isso, tá? Só queria mostrar aqui mais ou menos para vocês. Aqui de novo, ó. Aqui a gente tem uma carga triangular, então o cortante tem que ser quadrático. Tá aqui, ó, um quadrático. Pode ver na fórmula. Quadrático. Certo? E o fletor é cúbico. Então, olhando aqui, isso aqui, claro, aqui o cúbico e o quadrático na prática do desenho aqui fica meio parecido, né? Mas se a gente olhar a fórmula, realmente é cúbico, ó. Então, a gente só integrou isso aqui, certo? Então, é isso, pessoal. Voltando aqui agora nos slides, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui, só que eu vou deixar ele para fazer em outro vídeo, porque eu vou explicar ele bem certinho como a gente vai fazer, todo esse esquema que eu falei para vocês de descobrir as constantes, tá? E além disso, eu vou mostrar uma forma da gente fazer tudo isso sem conta. A gente simplesmente, claro, sem conta que eu digo de somatório de força e momento, tá? Então a gente pode fazer tudo isso aqui simplesmente integrando e prestando atenção nas nossas reações, tá? Então, a gente pode montar o gráfico diretamente sem fazer nenhuma conta. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir montar o gráfico sem fazer nenhuma conta. Isso é muito legal, porque quando a gente tem, por exemplo, uma estrutura, não é esse caso aqui, tá? Mas quando a gente tem uma estrutura maior, que ela tem, por exemplo, tem 5 mudanças de carregamentos, tá? Aqui a gente tem uma, né? A gente começa com uma distribuída e depois a gente vira constante aqui, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma viga que ela tem 5 mudanças de carregamentos, a gente teria que fazer 5 cortes. E isso fica um pouco complexo, tá? Porque daí vai dar muito trabalho. Então, se a gente conseguir montar o diagrama sem precisar fazer conta, vai ser bem mais fácil. Então, a gente vai conseguir fazer isso, tá? Então, é isso que eu quero tentar mostrar com esse exemplo aqui e com os outros exemplos que eu vou fazendo com o passar dos dias, tá?
Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido tudo isso, espero que tenham gostado. Essa parte é bem legal do conteúdo, é a minha preferida, na verdade, porque a gente sente que a gente consegue fazer, a gente tem poder de conseguir resolver assim, sem fazer nenhuma conta e tal. É bem legal isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, peço que por favor deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!